Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade Larão. Prazer, eu sou a Alane, jovem protagonista da Rádio Larão. E prazer, eu sou o César. Estamos aqui para uma entrevista com um profissional especializado num assunto muito importante para a sociedade e escola hoje em dia. Nós sabemos que estamos no mês que paramos e analisamos como estão nossa saúde mental. No mês de setembro é focado na área do tema prevenção ao suicídio. Por isso que ouvimos muito Setembro Amarelo. Mas vamos citar um pouco nossos ouvintes. No dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Mas temos que lembrar que a iniciativa deve ocorrer ao ano todo e que nosso país é o campeão em taxa de suicídio, comparado com o resto do planeta. Esse ano acompanha e leva o tema Se Precisar, Peça Ajuda. E nós da Escola Auro Fontoura sempre estamos abertos para ouvir nossos alunos e professores que precisam de ajuda e não sabem onde procurar, por medo ou simplesmente por achar que é normal. Mas vamos apresentar nosso convidado? Hoje estamos com o psicólogo Vitor Hugo Prado Silveira, graduado em Psicologia, pós-graduado em Psicologia da Criança e Adolescente, pós-graduado em Neuropsicologia pela Universidade de Uberaba e atualmente abraça Associação Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de Crianças Especiais. Seja muito bem-vindo, Vitor. É um prazer receber um profissional especializado na sua rádio. É um prazer estar aqui na rádio falando também e falar sobre um tema que é super importante, que sempre esteve presente nos dias, na nossa sociedade, mas nos dias atuais falam mais sobre, é muito importante, essa conscientização, porque ainda tem muitos tabus, ainda tem muito o que ser falado. E vamos começar com um assunto mais leve. Na nossa grade curricular, a gente tem uma matéria chamada Projeto de Vida. Não sei se na sua época tinha, mas quando você estava, porque a gente está na faixa dos primeiros anos aqui, quando você estava no primeiro ano, você já tinha noção do que você queria ser? Não, eu ainda tinha muita dúvida. Eu fui escolher mesmo no terceiro ano desse colégio. Uma outra pergunta. Você nasceu aqui é a sua cidade natal, ou você veio de outra cidade? Eu nasci aqui em Uberaba mesmo. Qual o motivo de ter escolhido psicologia, que se especializa na área da criança e adolescente? Por qual motivo você escolheu essa profissão? A psicologia, ela foi algo mais intuitivo do que racional. Porque eu não tinha ninguém na família que tinha feito tratamento com psicólogo, eu mesmo nunca tinha feito, eu não sabia assim muito bem o serviço do psicólogo. Eu achava que era dar conselho, igual a maioria das pessoas acham. Mas mesmo assim me despertava muita curiosidade, eu tinha vontade de ajudar as pessoas. E quando eu ia nas feiras de ciências procurar pela psicologia, sempre eu saía de lá com mais vontade. Quando eu fiquei sabendo que a psicologia tinha muitas áreas de atuação, que você podia atuar tanto no hospital quanto na área jurídica, aí isso me chamou a atenção. Bom, mas uma parte mais sensível desse assunto. Eu sei que Setembro Amarelo é sobre a prevenção ao suicídio em si, mas você acha, qual que é o motivo em si para que pessoas em oportunidade, do jeito que tiram sem pensar a sua própria vida? E também tem outra pergunta que é, quando essa pessoa chega no seu consultório, como que você tem que aconselhar essa pessoa? Então, o Augusto, como ele mesmo fala, que quando a pessoa pensa em se matar, na verdade ela pensa em matar a dor. Então é uma dor tão insuportável que a pessoa acha que a única saída é o suicídio. Quando a pessoa perde a esperança, a motivação,
ela não vê outra saída. E no consultório, aparece muito, né? Eu atendo adultos também. Quando aparece assim, crianças e adolescentes, a gente fica até em dúvida, né? Se deve contar ou não para os pais, por causa da questão do sigilo. A gente vai tentando incentivar a própria pessoa a contar para os pais. Caso ela não conte, a gente vê que é uma emergência e continua tendo esses sinais, né? A gente intervém e conta para a família, quebra o sigilo se for possível. E a gente tenta entender com a pessoa, se ela só está pensando, se ela já chegou a planejar, porque tem o comportamento suicida. Tem pessoas que só pensam e nunca chegaram a planejar. Tem pessoas que planejam, tem pessoas que tentaram e não conseguiram. Então o caso pode ir agravando. Como você age como uma pessoa que foi lá, tipo, forçada, os pais forçaram ela e não foi por vontade própria? Pode acontecer. A gente conversa com a pessoa, né? Tenta saber se ela está ali por vontade própria. Se ela foi forçada, né? É mais difícil, assim, a terapia dar algum resultado. A gente vai tentando ver, né, se a pessoa muda de ideia, se ela não muda. Caso ela queira sair da terapia, a gente super respeita. Se algum dia ela quiser voltar, ela é bem-vinda, sabe? O psicólogo tem que ter essa maturidade de entender que só dá para ajudar quem quer ser ajudado. E se a pessoa está bem. É um tabu que foi imposto, por causa que tem muita coisa que acontece que fala, não, eu vou pro psicólogo por causa que é coisa de louco, por causa que é coisa de pessoa que não bate bem, por causa que, mas como é que você lida com esse tabu que foi feito? Porque muitas pessoas que eu conheci, nunca foi pro psicólogo por causa que tabu mesmo, sabe? Sim, igual tem pessoas que têm medo de hospital, de medicamento, medo de ir lá e descobrir algo grave. O psicólogo também tem esse medo, né? A pessoa tem medo de ir para lá e já ser taxado como louco, ou descobrir alguma coisa, né? Que ela está com medo de descobrir, de olhar para si mesmo, né? É difícil encarar seus medos. A gente está tentando mudar, né, esse paradigma. A gente vai tentando trazer para as pessoas que todo mundo pode ir para o psicólogo, né? Pode ir até como forma de prevenção também, de autoconhecimento. E até os próprios psicólogos também fazem terapia. Então é algo do ser humano, né? A gente tem as nossas questões, todo mundo, ninguém é perfeito. E o psicólogo está ali para ajudar. Então a gente tenta humanizar mais, né? Não é só questão de quem está com algum transtorno psicológico. E se a pessoa está com transtorno psicológico, né, as doenças psicológicas hoje em dia são muito normais também. Então a gente tenta mostrar para a pessoa que não é motivo de vergonha, né? Esse é até uma pergunta do nosso professor. Como trabalhar com o tema do Setembro Amarelo dentro da escola? Sendo nossa escola em período integral, ela trabalha dos 11 até os 18, mais ou menos. E como a gente pode intervir quando vê um colega no trabalho com algum problema e não aceita que precisa de ajuda? Tem que ser trabalhado assim, né, de uma forma que não assume gatilhos, né, que mostre para a pessoa que tem soluções, que ela não está sozinha, sem julgamentos, né? Então tem toda uma forma de estar com a pessoa. Por exemplo, tem pessoas que falam, nossa, mas você ainda está pensando, né? Fazem 3 meses,
você foi para terapia, você está tomando remédio, e você ainda não está melhor, né? Então tem essa cobrança também. E cada um tem o seu tempo. Então é evitar mesmo o julgamento, evitar falar para a pessoa que, por exemplo, coisas do tipo, que isso é falta de religião, ou que ela está querendo chamar atenção. Todas essas frases, né, que vão fazer a pessoa se sentir mal. Porque normalmente essa pessoa já é uma pessoa que tem um desconforto social. Nem sempre, mas a pessoa cria assim, né, uma revolta social, ela acha que ela está sozinha, ela vê o lado negativo da sociedade, das pessoas, então ela acha as pessoas frias, né? É igual aquela série dos 13 porquês, né? Que a personagem, ela, infelizmente na escola, assim, todos os amigos que ela tinha, ela perde, todas as pessoas que ela confiou para ficar ela. Então é uma pessoa que tem dificuldade já de confiar, normalmente. Dificuldade de adulto. Então a gente tem que ser diferente, né? A gente tem que ser diferente do que ela está pensando. Né? A gente tem que ser empático, estar ali no lugar dela. Então eu acho que o principal ponto mesmo é a empatia. É o carinho também, falar para a pessoa. Nem sempre a gente sabe o que falar ou o que fazer, mas só da gente estar perto, né? Olha, eu não sei o que eu faço. Você sabe o que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou aqui, pode contar comigo. Só essas frases, só a pessoa já se sentir, né? Você pode incentivar a pessoa a buscar uma rede de apoio, né? Buscar os serviços que estão aí também, né? De SEAP, de CAPES, buscar alguma ajuda profissional. Assim, aqui na nossa escola, os pequenos, os fundamentais, tem muito problemas psicológicos. Só que, por preconceito deles, também por dos pais, eles acabam não procurando ajuda e acham que lá é normal, que lá vai ajudar eles. E a gente vê aqui na escola muitas pessoas com crise de ansiedade. A gente vê elas tremendo, tudo dentro do banheiro. Porque elas sabem que se elas saírem para fora, elas vão ser criticadas num nível extremo. Como a gente pode ajudar essas crianças? Vou colocar em geral, porque para mim elas são crianças. Tem a questão da crise de ansiedade, a pessoa ela não sabe quando ela vai ter a próxima, né? Ela começa a ficar com medo assim, de ter na frente dos colegas, né? De ser motivo de piada ou de se sentir julgado, né? E a crise de ansiedade pode manifestar de diversas formas, né? Tem pessoa que vomita, tem pessoa que falta o ar, né? Ela começa a ter falta de ar. E uma forma de ajudar a pessoa, né? Porque ela começa a se perder, é como se ela não estivesse aqui, ela dissocia, né? É trazer ela pro presente, assim, para trazer ela para a noção de horas, né? De dia, ir conversando com ela, mas ao mesmo tempo, se falar muito, a pessoa pode ficar mais ansiosa. Então, assim, ter um certo cuidado, estar ali no perto, né, oferecer o lado, ficar ali. E em caso a pessoa não melhore, né, chamar o SAMU, assim, ajuda médica. E a ansiedade, né, como você disse, às vezes os pais não entenderam, né, que é tão grave. Então conversar com essa família, né, para buscar um apoio profissional. Em alguns casos a pessoa também precisa ser medicada, tomar ansiolíticos. Pessoas
por exploração péssima, por amigos que maquiam, porque elas são coisas culpadas, mas são sardas dessas pessoas. Como que a gente pode trabalhar com isso, poder ajudar esse tipo de pessoa? Isso acontece comigo e acontece muito com os idosos também, que eles sentem que já estão sendo um fardo para a família, né? O idoso já começa a ficar doente, muitas vezes não tem uma renda boa, alguma aposentadoria só, ou senão a pessoa nem aposentada mas também não consegue emprego por causa da idade, ou porque está doente, ela começa a achar que ela é um fardo para as pessoas. E esse sentimento pode acontecer em todas as idades. A gente tem que trazer para a pessoa, né, que ela não é um fardo, né, que ela é especial, e todas as pessoas podem ajudar e podem ser ajudadas, né? Todo mundo precisa de ajuda em algum momento da vida. Isso significa que ela é um fardo. Muitas vezes é difícil para as pessoas terem paciência com uma pessoa que está depressiva, porque ela fica em um mau trabalho, né? Ela fica muito pessimista, os pensamentos são rígidos. Então às vezes é difícil convencer a pessoa do contrário, porque muitas vezes a gente pensa algumas coisas no nosso dia a dia e logo em seguida a gente fala, nossa, que besteira, a gente próprio nos corrige e muda de ideia rápido, digamos assim, né? A gente está triste, de repente a gente já fica feliz, mas a pessoa depressiva que está com os pensamentos muito rígidos, é difícil de trabalhar com ela, mas aos poucos, com paciência, tudo pode melhorar. Tem casos de pessoas que desistiram de se suicidar porque escutaram a música Tente Outra Vez do Raul Seixas tocando nas rádios, né? Então, é algo que a gente não precisa perder a esperança, né, de resgatar essa pessoa. E quando a gente fala de saúde mental, qual é o papel da sociedade, da escola e da família? É uma sociedade que é um papel muito importante, né? A sociedade em si, assim, o Estado também, porque tem que oferecer também para a sociedade saúde, emprego, alimentação, né? Coisas básicas também, porque coisas que são direitos humanos, porque tem pessoas que pensam em se suicidar, se suicidam por não ter o que dar de comer para os filhos, por exemplo. Tem essa questão social, igual no filme do Coringa, que ele fala que as pessoas passam pelas ruas e nem viam, então a pessoa às vezes não é vista pela sociedade, ou é muito julgada, então tem a responsabilidade social, sim, né, da escola, por exemplo. Naquela série que eu citei dos 13 porquês, ela chega a procurar o diretor do colégio dela, né, mas ele não sabe muito bem como ajudar, acaba sendo um pouco indiferente com ela e depois ele se arrepende. Então a escola também pode acolher, né? Seria muito importante que tivesse psicólogo em todas as escolas. E os trabalhos como a escola tem feito, como você quebra amarelo, pode ajudar sim, né? Essas campanhas, essas atividades que conscientizam. Tem também a parte da família, né? A família pode ser uma rede de apoio, um suporte. Ao mesmo tempo que eu falei que a família também pode acabar julgando, né? Falar que é falta de vontade da pessoa de melhorar, que é falta de religião, né? Que é uma escolha individual da pessoa, de livre-arbítrio dela, né? E a gente descobre que a pessoa, às vezes, ela não está no livre-arbítrio, assim, ela está tão doente que ela não consegue tomar uma decisão, né, por si mesma.
por causa daqueles pensamentos que eu falei que são próprios da depressão. Na primeira nossa entrevista, fazemos uma caixinha de surpresa com algumas perguntas dentro assim. Mas, não tem equipamento da caixa, vai ter uma caneca que você, por favor, poder tirar o papel e o papel vai estar com um assunto escrito. A gente tem que comentar sobre ele, por favor. Sobre a ansiedade. A ansiedade é muito bom, bastante atual. A ansiedade, né, também é um fruto social dos novos tempos, né? A gente nunca para. A gente tem que fazer várias coisas para mostrar o nosso valor. Então a gente tem que estudar, trabalhar, ir para a academia, fazer várias coisas. A gente se compara muito com as pessoas, né? Nas redes sociais a vida dos outros parece ser perfeita, como na verdade a vida de ninguém é. Então às vezes a gente se compara muito nas redes sociais, com padrão de beleza, ou com padrão financeiro também, né? Tem muitas pessoas na internet falando que para a gente mudar a nossa situação seria só pensar coisas boas, positivas, né? E às vezes não é tão fácil assim, não ceder de classe social. Não é só pensamento positivo. Então, isso prejudica, faz a pessoa ficar muito só. Igual na adolescência também. A pessoa já na visão da sociedade já tem que sair da escola, direto para uma faculdade, né? Se ela não fizer faculdade, ela é criticada. E a pessoa tem que conhecer o próprio caminho dela. Às vezes ela quer fazer um curso técnico que é mais rápido, um outro tipo de estudo, né? Ou ela quer ser um empreendedor, né? Trabalhar autônomo com uma ideia dela, com a criatividade dela, mas às vezes a pessoa é imposta, né? Então muitas pessoas às vezes não quer estar naquele curso, está para agradar a família. São muitas pessoas que fazem a pessoa ter uma ansiedade, né? Às vezes até a questão também já tem na família, é um fator de risco também. E a gente está numa sociedade que, como eu falei, não para. A nossa mente não para. A gente não é acostumado a ficar sem fazer nada. De verdade, assim. Às vezes a gente fica no celular por horas, mas não descansa e não sabe por que está tão cansado. Mas é porque a gente, até o celular, ele faz a gente trabalhar muito a mente, pensar em muitas coisas de forma rápida. A gente não tem um momento de ficar sem fazer nada, de meditação, né? O ócio, ele é assim, um problema hoje em dia, né? A gente tem dificuldade de lazer, de só ir no parque, passear com o animal, de não ter muitas cobranças. Há várias situações, né? Igual uma doença também pode acabar desencadeando a outra. Então tem muitas pessoas que têm depressão, desenvolvem ansiedade, ou vice-versa. A ansiedade é muito importante. A pessoa buscar uma terapia, buscar hobbies também que relaxam, falei, pintar, né? Ou simplesmente meditar. É importante a gente ter um tempo sozinho, né? Que é difícil, a gente encara como solidão, né? A gente não consegue ter uma solitude.
área de Jesus, a gente é cobrado demais. A gente sabe que a ansiedade é uma coisa normal, todo mundo tem. Como a gente pode identificar ou saber que essa ansiedade que a gente tem já passou um pouco do limite? Não é mais só tô ansioso porque amanhã eu vou sair. Como a gente pode saber que já passou do limite? O medo, né? Ele é uma das emoções básicas, assim, que a gente tem desde quando é bebê. Desde o tempo das cavernas, é algo do ser humano mesmo. Ter medo protege a gente de muitas situações de risco. Por exemplo, se eu estou na rua, tem vários carros, a gente fica com medo, e o medo às vezes protege, mas a hora que o medo começa a trabalhar, que a gente já não sabe do que a gente está tendo medo. Porque, por exemplo, se aparece um bicho ali que eu tenho muito medo, eu já sei que é aquele bicho. Agora, quando a gente não sabe muito bem o que a gente está tendo medo, aí, na verdade, é a ansiedade. Então, a gente pensa demais no amanhã, no futuro, né? E muitas vezes a gente não sabe de onde que a gente está tanto medo, assim. Começa a ter medo das pessoas, da opinião das pessoas, de falar em público, né? Então, quando esse nervosismo começa a atrapalhar a vida da pessoa, ela já não consegue mais fazer as atividades, por exemplo, ela fica tão ansiosa que ela não consegue apresentar trabalho, escola. Porque às vezes a gente fica com um pouco de medo, de ansiedade, e vai e apresenta mesmo com aquela ansiedade, mas tem pessoas que realmente não conseguem, que passam mal, que não saem do lugar, né? Então, quando a gente paralisa, o medo paralisa a gente, né? Que é uma ansiedade, né? Que a gente começa a ficar mais recolhido, assim. E quais medidas a pessoa pode tomar quando ela tem uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico? Respirar, né? Tentar sentir a própria respiração na hora, né? Tentar ficar calmo, respirar e ficar perto das pessoas para elas te ajudarem, né? Porque se a pessoa fica sozinha, às vezes ela fica com vergonha, é difícil de ajudar. Porque quando a pessoa tem a crise, como eu te disse, ela paralisa, então ela não vai conseguir ligar para uma SAMU, uma coisa assim. Então é importante ela estar perto de alguém, né, de ligação, e isso que eu falo assim na hora, né? Na hora que tá na crise. Mas é importante buscar uma ajuda profissional também para cuidar disso. Quais tipos de terapia a gente pode ter aqui na escola sem ter uma especificação? Existem os terapeutas e os psicólogos, né? Então a pessoa, se ela faz algum outro tipo de curso, né? Às vezes até mais rápido, ela pode ser, como eu disse, um terapeuta, né? Que eles também ajudam, né? O psicólogo, né, como ele estuda mais, ele tem mais especialização, mas as outras profissões eu acredito que ajudam também, coach, terapeuta. A pergunta se é no sentido de como os alunos podem ajudar. Como a escola pode ajudar os alunos que estão passando por dificuldade ou que estão naquele momento, ou não passando por uma crise agora, como a escola pode ajudar ele? A escola pode acolher, né,
mais que a pessoa não seja formada, ela pode sim orientar, né? Falar que está aqui porque a pessoa precisar. É muito importante todas essas iniciativas de prevenção, de falar sobre os temas, isso é muito importante, né? Igual eu fiquei sabendo que na escola tinha uma caixinha, né? Isso também ajuda muito, porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar sobre, mas ela, anonimamente ela acaba tomando coragem. Eu achei muito importante. Então essas coisas ajudam sim a escola também. É um papel muito importante. Se você quiser tirar mais um, a gente conversar. A mutilação. A mutilação, ela também é igual a pessoa que está pensando em se suicidar, né? Ela quer acabar com aquela dor emocional, gritante, né, que ela está sentindo. E para ela a dor física não se compara com a dor emocional, né? A dor emocional é maior. Por isso que às vezes a gente pensa, nossa, mas se cortar dói, né? Como que a pessoa consegue? Mas para ela isso é sair um pouco da dor emocional dela e ir para a física, para ela é uma dor menor, sabe? Só que o tempo não é algo que vai ajudar a pessoa, né? O tempo isso não vai tirar ela do emocional, né? A gente não tem como fugir assim, dos nossos problemas, do nosso medo, da nossa parte interna, né? Uma hora ela fala, né? Até as nossas questões inconscientes, né? Elas aparecem no corpo, né? Que a gente fala do corpo, que aí a pessoa começa a somatizar, né? Teve uma doença, né? Igual a crise de ansiedade, que ela vai ao médico, eles não vão achar nada, né? Assim, nos exames. Hoje em dia os médicos não têm isso nada. A pessoa vai lá, ela está com a pressão normal, né? Tudo normal. Então o médico já sabe que é uma crise de ansiedade, né? Que é mais assim, psicológico, da mente, manifestando do corpo, do que uma doença com uma origem biológica, né? As doenças mentais são mais difíceis de lidar, assim, de tratar, né? Mas não é possível. A gente pode sim cuidar ajuda. E como a gente pode ajudar, tipo, um colega nosso que está falando sobre um parente nosso, uma pessoa próxima de nós, que vive com nós, convive? Porque a gente na escola fica 10 horas praticamente com as pessoas da nossa sala, ou com as outras pessoas, 10 horas aqui dentro, convivendo com elas. Como a gente pode ajudar uma pessoa que está passando por isso? De forma discreta, né, sem expor a pessoa, que normalmente elas vestem moletons, roupas bem longas, para não mostrar a ferida. Então, se a gente descobre, sabe, né, a gente chama a pessoa para conversar em particular, né, e tenta entender o que está levando ela a fazer isso, né, se há algum problema familiar, né, o que a gente pode fazer para estar ajudando. Só de ouvir a pessoa já é uma ajuda. Incentivar a pessoa a buscar ajuda psicológica, profissional. É importante. Às vezes a gente se sente até impotente, né? Porque a gente fala, nossa, nada a gente pode fazer, tudo é
psicólogo, mas não, só de você estar ouvindo a pessoa e estar falando ela procurar, já é uma iniciativa muito grande. Por exemplo, às vezes ela tem pessoas na família dela que não conseguem conversar com ela. Se ela vê uma confiança em si, né, já é um poder muito grande de ajuda. E como a gente ajuda a pessoa que acha que já virou um vício, vamos dizer assim, que a pessoa, qualquer coisa que acontece com ela, ela já vai direto naquilo, ela não procura conversar, não procura desabafar, ela vai direto já se cortar, se mutilar, ela não procura conversar. Acaba virando um vício, sim. Né? E os vícios, eles são difíceis de largar, mas a gente tenta convencer a pessoa a procurar uma ajuda profissional, né? Por mais que ela não queira, né? Assim, a gente acaba ficando até se sentindo impotente, né? Quando a pessoa não quer. Eu até tinha falado, né? Nossa, que tem pessoas que não aceitam ser ajudadas, né? É difícil. A gente, assim, né? Tenta ajudar na medida que está no nosso controle também, né? Sem se culpar muito caso a gente não consiga. Porque tem casos mais difíceis, né? Então é ir com paciência, ir com papo, né? Sem julgamento. Às vezes criar uma intimidade com a pessoa para falar do assunto depois, quando a gente tiver confiança, né? E se a gente está tentando a pessoa, ajudar a pessoa, né? E ela não está, a gente sente que não está conseguindo, a pessoa continua, né? Eu acho que nesses momentos assim, mais graves, a gente pode se contar com o professor, contar para outras pessoas, né, na família dela. Aqui na escola acontece muito com o mental, essa parte de eles fazerem isso e não contar para ninguém. Eles são muito fechados. Alguns são mais abertos, mas a maioria são bem fechados. Eles fazem aquilo e não contam para ninguém. E às vezes até na hora de descobrir é uma luta. Como a gente pode? E também tem um preconceito, porque eles acham que, nossa, eu vou me cortar aqui, mas eu vou esconder e não mostrar para meus pais, porque se eu mostrar eles vão me bater, eles vão me tirar da escola. Tem sempre um medo por trás de contar para qualquer pessoa, então eles escondem muito para si. Como a gente pode ajudar eles nesse momento só deles? Que eles não querem contar, não querem ajuda, não querem nada. Nesses casos, assim, né, a pessoa tem, você disse, ela tem medo do julgamento. Então, se a escola já mostra que é um lugar acolhedor, não vai julgar, né? Se os colegas já mostram que eles não vão julgar a pessoa, isso já vai dando confiança para a pessoa se abrir. É um processo. Quando ela vai pegando confiança, ela vai acabar assim, sentindo muita vontade de falar. E às vezes a pessoa não tem coragem de falar sobre a mutilação em si, perguntar para a pessoa como ela está se sentindo, como é a vida dela de casa, né? Assuntos que também interferem na mutilação. Então, se a pessoa não consegue falar, né, do fato dela se cortar, mas às vezes ela fala de algum problema, né, dela que leva a investigar, né, quais as causas. Pode tirar mais um? Nossa, eu estou aqui. Pânico.
Acontece muito aqui. A síndrome do pânico, né, ela é parecida com uma ansiedade, né, da depressão contínua. Mas a síndrome do pânico, né, a principal diferença é que a pessoa não sabe o que está fazendo ela passar tão mal. Então, uma crise que acontece, né, que pode acontecer em qualquer lugar, que a pessoa que tem a crise indo de trabalho ou indo da escola. E ela começa a ter medo de ter outra crise outra vez. Isso vai gerar um pânico, né? Por isso que a pessoa que tem esse medo de pânico, ela é conhecida muito por ficar em casa. Né? Porque aí ela tem medo, assim. Se ela passa mal em algum lugar, ela associa que é por causa daquele lugar. E às vezes, não é, a doença em si, né, pode acontecer em qualquer lugar, mas como aconteceu na escola, como aconteceu na rua, né, ela já vai chegando naquele lugar com perigo e vai ficando em casa, retraída, assim, com medo de acontecer de novo, com medo das pessoas verem. E como a gente pode ajudar uma pessoa que está tendo aquele momento? É bem aquilo que eu falei da crise de ansiedade, né? Igual aquela cena que mostra no Gato de Bola 2, que ele começa a ficar com respiração mais acelerada, né? Então a gente fica por perto, né? A gente fala com a pessoa que está ali, do que ela precisar, né? E ela do nosso lado, ela pode sentir menos medo, né? Ver que tem uma pessoa que está ajudando a gente. E tentar fazer com que a pessoa respire mais profundo, mais devagar, né? Tentar fazer com que a pessoa relaxe, dar uma água, né? Aconteceu alguma vez, né? Eu, um voluntário numa escola, e ele passa mal. Eu nunca tinha visto. E as moças, né, funcionárias ajudam muito bem. Quando ele falava assim, de uma parte do corpo dele estava formigando, ou ele não estava sentindo, ia fazer massagem, né, fazer massagem assim, no panturrilha, né, e chamar um socorro, né, também, caso a pessoa não melhore. Porque ela vai para o hospital e lá eles medicam a pessoa, cuidam da carne. Estamos bem indicados de nada se acontecer a ele. Mas por querer interagir socialmente, tem muitas pessoas que se importam de crise, ansiedade, temos pessoas que se importam de se encaixar em certos grupos. Eu sei que isso é uma política errada e incorreta de fazer o que fez para tentar se encaixar num padrão social. Como é que nós podemos dar às pessoas, dar um acordo para as pessoas? Teve até um livro, né, do Werther, isso na época gerou o efeito Werther, que muitas pessoas, né, se suicidaram da mesma forma que o personagem do livro tinha. Então tem essa questão também da educação. Até na série Os 13 Porquês, né? Quando a pessoa se identifica com o personagem, né, como ela não conseguiu outra saída, às vezes a pessoa acha que não tem outra saída. Então a gente é muito influenciado, né, pelas questões da música. E tem influências positivas também. Igual teve o suicídio do Maio, a família dele soube falar em suicídio.
Então eles começaram, né, com 70 amarelo, por causa que o Mike, né, ele tinha um carro amarelo, então todas as homenagens para ele foram em amarelo, as cores, os cartãozinhos, e os pais fizeram alguns cartãozinhos com escritos, né, falando que as pessoas podiam contar com elas, frases de carinho, né, e começaram a espalhar. E isso ajudou muito, as pessoas vinham falando, nossa, por causa desse seu cartãozinho, né, eu não tentei. Então tem sim influências negativas, tem influências positivas, né? É a gente tentar fazer as influências positivas. E a parte da motivação, como vocês dizem que são muitos alunos, pode estar tendo esse efeito negativo, né? Por causa de o que aconteceu, vários estão repetindo, né? A pessoa também, né, ela pode achar assim, se ela fizer isso, ela vai ser vista como covarde, né? Igual a questão das drogas, né? Então, a pessoa que ela se sentir incluída, para o colega não falar que ela é covarde, às vezes ela acaba confundindo. Então, a gente tentar trazer para as pessoas, né, de que há outras formas de extravasar, outras formas de colocar a raiva para fora, né, sem estar se machucando, correndo risco, porque se a pessoa faz uma parte do braço errado, né, é muito perigoso, se ela acerta assim, né, eu não sei a região ao certo, né, assim do pulso, né, igual mostrou na série, né? Infelizmente tem, na internet tem de tudo, tem coisa ruim, coisa boa, então às vezes na internet existe uma série de pessoa para se suicidar ou a pessoa se cortar sem levar a óbito, então é difícil, mas assim, tentar falar para a pessoa, né, que é perigoso, que isso, que não ajuda, assim, não é algo que ajuda, né? Porque tanto é que a pessoa repete, porque não faz efeito, né, a longo prazo. É algo que tira a dor dela. Então, auxiliar a pessoa a buscar. Você tinha dito que o efeito acaba sendo em cadeias. Como a gente pode acabar com esse efeito em cadeias? Eliminar também, não acontecer mais. Se uma pessoa veio a ter também, como a gente pode acabar com isso? Da mesma forma, assim, né, que ter efeito negativo pode ter efeito positivo. Então, às vezes a pessoa vê que a outra buscou a ajuda profissional, que ela está meio longe, né? Eu até tenho casos assim, de pessoa no consultório, ao longo aí dos meus atendimentos da minha vida, que falou que, como tinha pessoa que era psicóloga na família, ela viu, né, como ela ia buscar na clínica, ela viu os clientes dela, os pacientes entrando de um jeito e saindo de outro. Então ela vendo que tem pessoas ao redor dela que estão bem melhores, né? Buscando ajuda, ela também pode buscar, né? Que aí ela enxerga, né, que tem resultado, porque o medo da pessoa às vezes ela aí não tem resultado. E pode acontecer da gente ir para um psicólogo, não se identificar com ele, pensar alguma coisa. E isso também pode, não é algo assim, né? Para se existir, a gente tem que ir e tentar com outros, né? Até ver o que se encaixa com a nossa personalidade. Se você quiser tirar o processo sobre ele?
também tem um fator hereditário, social, e depressão. Tem vários sinais também que você pode observar. A pessoa começa a ter planos a longo prazo, planos futuros. Então você tenta ver com a pessoa, nossa, qual que é o seu sonho? Né? Você tem algum sonho, você tem alguma vontade? E você vê que a pessoa não tem mais. Assim. E outros sinais também, quando a pessoa perde prazer em coisas que antes ela tinha. Então ela tinha prazer de sair, né? Ela começa a não ter mais prazer naquilo. Ela perde o prazer nas coisas, né? Ela fica apática, assim. Muitas vezes é confundido com tristeza, mas é mais uma apatia, assim, não conseguir sentir as emoções, os sentimentos, né? Então ela não consegue mais sentir aquela alegria, aquele entusiasmo. Outros sinais. O isolamento social também, né? A pessoa fica mais reclusa. Então tem alguns sinais que a gente pode observar. A depressão também, né? Tem pessoas que precisam tomar antidepressivos, né? Tem pessoas que não, a gente tem que ver caso a caso, né? Buscar uma ajuda. A depressão também ela afasta a pessoa da sociedade, da família, dos amigos, né? E acaba sendo um desafio. Né? Igual o Caio, ele fala do laço social. E as pessoas estando juntas, né? Diminuem os riscos de suicídio. E como a pessoa se afasta, né? A gente deve, aos poucos, né, trazendo ela para perto, sem julgamento, né? Senão ela se afasta de mim. Essas 4 coisas que você tirou são ligadas. Como a gente pode lidar com elas todas dentro da escola de uma maneira que os alunos não achem que a gente está sendo muito invasivo no espaço deles? Realmente, a gente tem que ajudar sem ser invasivo, né? E no tempo da pessoa, né? Não expor a pessoa, chamar ela para conversar em particular, né? De forma que não chama atenção também, porque se você fala para o aluno, né? Tira ele da sala de aula, os colegas já vão ficar curiosos, então chamar ele no momento de intervalo, né? No momento que não tem pessoas, né? Que não vai constranger ele, né? De uma forma assertiva. Às vezes um amigo vai conseguir melhor que uma pessoa de fora, né? Então você chega numa pessoa que você sabe que é amiga dele e fala pra ela, eu tô achando ele diferente, tudo mais. E às vezes ela vem de uma pessoa mais próxima, ela não vai se sentir invadida. Normalmente, aqui na escola a gente tem colegas. E acaba que os colegas, por exemplo, eu sou amigo dele e ele acaba se mutilando. Eu vendo ele triste, eu vou me mutilar também. Porque eu não vou conseguir falar o que eu estou sentindo pra ele e ele não vai conseguir falar o que ele está sentindo pra mim. E acaba nós dois se mutilando. E nós dois achar que um vai conseguir ajudar o outro, sendo que os dois não estão conseguindo si próprio ajudar. Como a gente pode, uma pessoa que está vendo de fora, ajudar essas duas pessoas que estão fazendo isso ao mesmo tempo, que estão tendo o mesmo problema, são amigos, só que eles não conseguem se curar sozinhos, não conseguem ir atrás para eles, está tudo bem, e é isso. Como a gente pode ajudar eles? Talvez um colega sentiu triste, vendo o outro fazer isso, né, ficou preocupado, e ele também não soube lidar, né, como é muito
pessoal, né, acaba afetando ele. Igual eu fiz o meu TCC sobre a família do paciente diagnosticado com esquizofrenia, né? E a gente vê que a família doença junto, né, precisa de cuidado. Né? Então, com as amizades também pode acontecer, a pessoa, né, se envolve tanto, né, que acaba adoecendo também. É difícil ter esse preparo, né, de se envolver sem sair tão machucado. Né? A gente que é psicólogo é mais treinado para isso, porque a gente vê tanto, né, os casos, as pessoas. Se a gente fosse se envolver tanto, assim, levar os problemas para casa, a gente adoeceria junto. Então, assim, a pessoa tentar não levar esses problemas para casa, né? Não tentar não ter um fardo demais, né? Porque essa pessoa também, ela tenta cuidar de todos os amigos, de todos os colegas, e eles são muitos, né? E a pessoa acaba tendo uma carga pesada. Que a pessoa tem as coisas dela, às vezes ela acaba deixando de se cuidar, para cuidar do outro, né? Então a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Tem uma metáfora do leão, né? Que eles falam muito. Quando uma pessoa está tendo doença, ela tem que pôr o oxigênio primeiro nela e depois no outro. Por mais que seja você é um adulto, uma criança, então a gente tem que se cuidar primeiro, né, para depois cuidar do outro. Então é importante a gente se cuidar primeiro. E uma pessoa de fora, né, igual você disse, às vezes uma pessoa de fora vai conseguir melhor, porque ela vai se envolver tanto emocionalmente igual uma pessoa que tem aquela intimidade, né? E a pessoa de fora ela também precisa se cuidar. Né? Então, todo mundo se cuidando e buscando outras alternativas, ver o que ajuda a pessoa, né? Um exercício físico pode ajudar a pessoa, uma meditação, uma terapia, um hobby, várias coisas. Né? Então a pessoa que vem de fora vem com essa mensagem, né? Para a pessoa incentivando ela, né, a tomar os cuidados, né? Cuidado do sono, cuidado da alimentação, cuidado para não cair na ansiedade, na depressão, né? Até vitaminas, assim, né? Hormônios que às vezes estão ou em falta ou em excesso na pessoa, né? Então buscar essa ajuda médica também, né? Às vezes tomar algumas vitaminas que é possível. E pensando em alternativas, né? Os grupos também são importantes, porque uma dor compartilhada, às vezes ela é mais fácil. Você vê que tem pessoas que estão passando pelo mesmo coisa que você, né? Então você não se sente sozinho. Então, fora de perto do grupo é bom, pensando nessas alternativas. E como a gente pode fazer, agora colocar uma situação inversa? Eu estou achando que eu sou um fardo para ele, e aí, por eu estar achando isso, eu chamo ele e conto ele que eu estou achando um fardo dele. E aí ele, querendo me ajudar, ele se afasta de mim, porque na cabeça dele, ele se afastando de mim vai ser melhor para mim, porque eu não vou achar que ele é um fardo. Só que em vez disso me ajudar, isso só me piora. Como eu posso lidar com isso? Como ele pode lidar? Uma pessoa de fora vendo isso? Que possibilidade de pessoas que as pessoas estão passando por isso? A pessoa cria um certo receio, né? Ela tem medo de estar atrapalhando a outra, né?
como você disse, a pessoa se afasta para que a outra não tenha mais esse sentimento de paz, né? E continuar junto com a pessoa, falar para ela que ela não é um fardo, que por mais que ela tenha problemas, todo mundo tem, eu estou te ajudando, uma hora eu posso estar precisando da sua ajuda, né? Eu não estou fazendo por obrigação, né? Eu tenho mesmo vontade de te ajudar. Então são frases que podem tranquilizar a pessoa e falar para ela, né, que ela às vezes ela não vê saída, né? Por isso que ela se sente falha, ela acha que ela nunca vai melhorar. Então mostrar para ela que ela pode sim melhorar. Falar para ela que está com ela emocionalmente. Um suporte eu sou um poligâmicos. Mas poligâmicos, em vez de que deveria acontecer sempre, as pessoas me apoiarem e me ajudar a superar coisas que eu tenho, como um trauma, ou um doença, ou um problema mental. A pessoa me afunda. Falando do meu jeito, falando, nossa, você está só gritando, você está sendo estrobeado, seu cabelo é feio, como na maioria vezes acontece. Realmente, mesmo alguns amigos ajudarem, você percebe que esses amigos afundam ele mais ainda no fundo do poço. Como que a gente, uma terceira pessoa, consegue acordar essa outra pessoa? Que mesmo assim tem um vínculo, uma necessidade de estar presente. Essa pergunta é interessante. E às vezes a gente acha que as relações têm que ser para sempre. Então, eu sou amigo dessa pessoa, eu me sinto na obrigação de ser o melhor amigo, né, de ter essa amizade para sempre. Então eu tento estar nesse lugar, né, mesmo que faça mal, porque na minha mente, às vezes eu estou achando, eu penso que às vezes eu estou enganando, né, que as pessoas também têm as qualidades dela. Então a gente acha que pode mudar, né? Então eu acho que eu posso mudar com os amigos, né? Então essas relações que acabam sendo abusivas, né? Se você conversa com a pessoa e vê que não tem mudança, se você fala para a pessoa, eu estou desconfortável, porque a gente fala que a piada, né, ela é uma piada quando todo mundo fica ali, até a própria pessoa. Então, se tem uma pessoa desconfortável ali, já não é mais uma piada, né? Mexer com coisas pessoais da pessoa. Então, tentar fazer a pessoa enxergar que ela pode fazer outras amizades, porque às vezes a cabeça da pessoa ela não vai conseguir ver outras amizades, são aquelas e pronto. Então, caso a pessoa tenha o diálogo, e mesmo que o diálogo não resolva, é melhor ela se afastar, procurar outra amizade. Porque tem a questão do preconceito, falando também da depressão. Como a outra pessoa não está passando por isso, ela não entende, né? Ela fala, nossa, a vida da pessoa é tão boa, ou viver é tão bom, né? Por que a pessoa pensa, né, em acabar de tirar a própria vida, falando em caso de suicídio. Então, é tentar ter empatia, né? Enxergar o lado do outro. Eu não estou sentindo isso, né? Eu não sei como é, mas eu posso procurar conversar com quem já sentiu, né? Eu posso me aprofundar no tema, pensar em lidar. Infelizmente a gente tem que encerrar aqui, mas
uma mensagem para os ouvintes da rádio. Os ouvintes que vão ativar, ou os que vão ouvir, principalmente. Eu queria falar sobre o slogan da campanha, né, que diz que falar é importante. Então eu deixo como mensagem para as pessoas que qualquer problema que elas têm, né, para elas falarem, para elas não guardarem para si, porque ficar guardando esses sentimentos, não ter com quem dividir, né? Se a própria pessoa se não vê saídas, né, ela procura alguém que enxerga essas saídas para ela. Uma pessoa que seja um guia dela, essa proteção, esse carinho, esse cuidado. Então eu falo para essa pessoa que existe esperança, que a gente tem fases de altos e baixos na nossa vida, né? Então, se ela está numa fase ruim, tudo pode melhorar assim. Para ela ter paciência, igual diz a música, na outra vez, buscar pessoas que ajudem ela, que não é todas as pessoas que são iguais. A nossa sociedade, né, ela está mudando. Tem algumas mudanças muito positivas, né? Agora a gente fala sobre os temas e antes a gente não fala. E quero deixar esse recado para todos, para os homens também, né? Que os homens às vezes são cobrados de não chorar, de não falar de sentimentos, quando falam, são julgados, né? Falam que se ele é assim também. E tentar desconstruir essa masculinidade tóxica, né? E chamar mesmo as pessoas de todas as idades, né, para essa conscientização, né? Porque é algo que pode acontecer em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, né, em todas as culturas, é algo que está, infelizmente, no mundo, né? No mundo a cada 40 segundos, né, uma pessoa se suicida lá de forma muito importante. Pode estar acontecendo com esses pensamentos com uma pessoa que a gente nem imagina. Então, se identificar nos sinais, né, e incentivar pessoas casos. Obrigada. Jamendo.com